para falar sobre outros temas, e hoje a gente foi chamado para falar sobre a questão da ideologia de gênero, que é uma coisa que está na moda. Aliás, eu ouvi algum tempo atrás uma entrevista de uma acadêmica americana da Universidade Yale. Se você quiser, você pode até procurar no YouTube. A gente vai dar muitas dicas para vocês hoje, porque não dá para falar tudo. Então, se você se interessa sobre o tema, se você é pai, avô, professor, se você trabalha com jovens, com casais, enfim, para todo mundo é bom a gente aprofundar. E essa acadêmica americana, o nome dela é Camille Paglia. Depois, se você quiser, eu te dou o nome. No YouTube tem os vídeos dela, porque ela teve no Brasil dando uma entrevista no programa Roda Viva, e ela falou que hoje em dia a gente vive uma verdadeira obsessão. Ela mesma chamou isso. E ela é uma acadêmica lésbica, e quando fizeram a pergunta para ela, o jornalista estava crente que ela ia defender tudo isso que vem se falando, e ela botou tudo por terra. E hoje a gente veio falar com vocês com base na nossa experiência de vida, experiência pastoral, e com base também em muita coisa que a gente já vem estudando há um bom tempo sobre essa questão da ideologia de gênero. Eu sou Tatiana, esse é o Ronaldo, nós somos do Núcleo de Formação e Espiritualidade da Pastoral Familiar, da Arquidiocese do Rio, só que eu já conheci a ideologia de gênero muito tempo antes. Eu sou professora, sou formada em letras, português e inglês pela UFRJ, fui bolsista de iniciação científica lá num programa de linguística aplicada, e fiz o meu mestrado em linguística aplicada também. Só que isso já vai tempo. E eu comecei a conhecer a ideologia de gênero no meu primeiro ano de mestrado, na área de análise do discurso. Talvez, pelo menos na minha área, a gente tenha sido uma das primeiras turmas a ouvir falar em gênero. Isso foi em 1998. E a minha turma deve ter sido uma das primeiras, pelo menos no Rio de Janeiro foi, porque era uma época em que não existia Google, então a gente não podia procurar as coisas na internet. Para a gente aprender as coisas, a gente dependia de livro. E para a gente ter acesso a livro, os livros que tinham no Brasil, beleza. Mas se era alguma coisa vinda do exterior, e nós tínhamos, a UFRJ tem até hoje, um professor na minha área, que é a área de linguística aplicada, que é um professor assim fenomenal. E desde aquela época ele já era chamado para congressos no exterior, para ser conferencista e tal. Então quem me apresentou o gênero, quem trouxe os primeiros livros na nossa área, na questão de gênero, foi ele. Livros vindos dos Estados Unidos, da Europa, e pra gente aquilo foi a grande novidade. E quando eu comecei a estudar gênero, como quem me apresentou o gênero foi uma pessoa que era um professor, doutor, reconhecido internacionalmente, o chefe do nosso programa de mestrado, a gente tem confiança intelectual. O que aquele cara dizia para mim, eu abaixava a cabeça e dizia amém. Então eu estudei gênero, eu fiz seminários sobre gênero, eu fiz trabalho sobre gênero, e eu achava aquilo o máximo. Como nunca ninguém pensou nisso antes. E aí o tempo foi passando. Hoje em dia o gênero, gente, já está em todas as áreas, todas as que você possa imaginar. Outro dia a gente encontrou com um rapaz, foi no final do ano passado, a gente encontrou com um rapaz e ele falou, pena que eu não tive tempo de perguntar para ele qual era a faculdade dele. Ele fazia engenharia, e na engenharia já tinha, ele falou, ó, vai ter ou teve um seminário engenharia e gênero. Por que é importante a gente falar sobre gênero? É porque a estratégia é colocar no meio, é como se fosse um buraco negro que vai sugando tudo para dentro dele. O gênero, ele vai se infiltrando em todas as áreas. E em todas as áreas vai entrando alguma questãozinha de gênero para amarrar e te sugar para esse buraco negro até sem você querer. Por exemplo, ecologia. Alguém aqui vai ter a coragem de dizer que é contra a natureza, que é contra a ecologia, alguém tem coragem hoje em dia, no mundo em que a gente vive, de dizer que é contra? Ninguém tem. Alguém aqui tem a coragem de dizer que é racista,
que os negros não valem nada, que tinha que votar. Alguém aqui tem coragem de dizer isso? Não. Alguém aqui tem coragem de dizer que as pessoas deficientes, que têm uma deficiência, alguém que tem coragem de dizer que quem é deficiente tinha que morrer, tinha que ficar... Alguém tem coragem de dizer isso? Claro que não. O que os ideólogos de gênero fazem? Eles se agregam a questões muito importantes. Ninguém vai falar contra a ecologia. Ninguém vai falar contra os negros. Ninguém vai falar contra os deficientes. A ideologia de gênero, ela se agrega nessas pessoas. E tipo assim, ó, se você é a favor da ecologia, você tem que ser a favor do gênero, porque está escrito aqui no documento da ONU que o gênero também faz parte, então você não tem jeito. E aí você acaba ficando amarrado. Ó, se você é contra o racismo, você tem que ser a favor do gênero também, porque está junto com o documento lá da ONU do racismo, o gênero está junto. Então você acaba ficando amarrado e vira um buraco negro que suga direitos humanos muito importantes. E aí você acaba, não, mas se você concorda com isso, você é a favor do direito das mulheres? Ah, eu sou. Então você tem que ser a favor do gênero também, porque se você não for a favor do gênero, então você também é contra o direito das mulheres. O gênero vai se infiltrando e vai amarrando e vai sugando tudo para esse buraco negro. Então vale a pena a gente entender, porque a gente estuda, gente. Se vocês acham que a gente veio aqui hoje falar de religião, você vai sair daqui frustrado, porque a gente não vai usar nenhum argumento religioso. Poderíamos usar, mas não, nem precisa. A gente poderia usar isso, enriqueceria ainda mais se a gente fosse ver o valor e a constituição transcendente do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, como homem e mulher. A gente podia pegar o Gênesis e trabalhar o Gênesis, mas nem precisa. A mesma palestra que a gente vai fazer para vocês aqui é a palestra que a gente fez para um grupo de professores da rede do município. É a mesma palestra que a gente vai fazer quando os pais do Colégio Pedro II chamaram a gente para querer entender o que é a ideologia de gênero. Não precisa de argumento religioso. A gente até pode fazer. Quando a gente faz essa palestra em forma de um curso, por exemplo, um sábado de manhã, um sábado à tarde, em que a gente tem mais tempo, a gente faz as duas coisas. A gente faz a parte religiosa e a parte acadêmica, enfim. Mas hoje aqui vocês vão ver que nem precisa a gente pegar a Bíblia para mostrar como a ideologia de gênero acaba caindo por terra. Pode passar, por favor. Aliás, só antes, volta só rapidinho, a gente optou por usar na introdução dessa nossa palestra essa imagem aqui. Vocês estão vendo ali, o que é aquela imagem ali que a gente usou? O lobo em pele de cordeiro, né? A ideologia de gênero, ela se apresenta como algo muito nobre e muito bacana. E tem muita gente que confunde a ideologia de gênero, porque a ideia deles é confundir mesmo. E tem muita gente que acha que conhece o gênero, mas me desculpe, se você não estudou, você não conhece o gênero. E a gente estuda pra caramba, pra gente poder estar aqui e poder falar. A gente lê os textos dos autores de gênero. A gente não lê livro religioso. A gente lê as fontes originais. A gente colocou ali o lobo em pele de cordeiro, porque tem muita gente que acha que ideologia de gênero é a mesma coisa que homossexualidade, ou que ideologia de gênero é defender os direitos dos homossexuais, os direitos das mulheres. Vocês vão ver que não é isso. É lobo em pele de cordeiro. Parece que está defendendo os direitos humanos, mas na verdade não está. E sabe o que é interessante? Essa imagem do lobo em pele de cordeiro, para aquele cordeirinho ficar ali, ele teve que morrer. É um cordeiro morto que está ali. E a gente pode ver muitas vidas se destruindo, não morrendo fisicamente, mas se destruindo por causa disso, porque não tem a devida reflexão. Vamos passar então, pode passar a próxima tela também, pode passar, porque isso aí tem a ver com a palestra, quando a gente dá as duas palestras juntas. Hoje em dia,
a gente vive, muitos autores dizem isso, na cultura e no mundo do politicamente correto, em que é proibido discordar. Você não pode ter a sua opinião, correndo o risco de ser taxado de fundamentalista, conservador, homofóbico, retrógrado. As minorias podem fazer a sua opinião ser ouvida e você é obrigado a ouvir, mas ninguém quer ouvir o nosso lado. Foi interessante, eu e Ronaldo, nós tivemos o prazer e a honra de participar de um momento histórico, que foi a palestra do Dom Antônio Augusto sobre ideologia de gênero, muito melhor do que a nossa, óbvio, na PUC. E lá houve uma manifestação de um grupo LGBT, que é o grupo Madame Satã, que tem dentro da PUC. E eles pediram, foi combinado antes, que eles queriam um espaço para ler um manifesto, porque eles eram contra uma palestra de um bispo católico dentro da universidade católica. Só que nós demos. Eu estava lá no auditório, na terceira fila, em frente a uma imagem de Nossa Senhora de Fátima e o Dom Antônio do lado de cá. Eu vi, filmei. Já tinha sido combinado antes. Eles pediram um horário. E o Dom Antônio ainda falou, a menina falou, posso falar? Ele tinha começado a palestra, não tinha nem 5 minutos. E aí uma menina, que era uma das líderes, tinha mais ou menos umas 12 pessoas lá, desse grupo. Ela levantou o braço, tinha menos de 5 minutos o Dom Antônio começando a falar. E aí ela falou, posso falar? Aí o Dom Antônio, pode. Aí ela levantou, tinha tipo um palquinho e começou a falar. E aí o Dom Antônio falou, você não quer usar o microfone? Ela, eu quero, muito obrigada. Ele deu o microfone para ela. Eles leram o manifesto, abriram cartazes, bandeiras e depois saíram correndo. Quem estava do lado de fora, porque tinha fila, tinham mais de 300 pessoas na fila que não conseguiram entrar no auditório, porque ele estava lotado. As pessoas que estavam do lado de fora acharam que o Dom Antônio tinha expulsado eles, porque eles saíram correndo. Quem estava do lado de fora não entendeu, e eles saíram correndo e gritando. Aí eu me perguntei, eu tive que ouvir o discurso deles e os argumentos deles. Por que eles não ficaram para ouvir o que o Dom Antônio tinha a dizer? Não tinha nem 5 minutos de palestra, gente. E eles foram embora. Eles saíram correndo e gritando. Por que eu tenho que ouvir e eles não? Só que infelizmente a gente vive num mundo assim, esquizofrênico, e isso tem causado muitas divisões entre amigos, entre parentes. O teu filho fala e você não tem argumento, você não consegue falar, porque se criam muros. Infelizmente é esse o mundo que a gente vive. Se você quiser ver exemplos sobre a loucura desse mundo politicamente correto, tem mais 2 vídeos para te indicar no YouTube também. Eu vou falar, se você não conseguir pegar o nome, quiser pegar depois, pega comigo que eu te falo também. 2 vídeos muito bons, são em inglês com a legenda em português. Eu sugiro você ver esses vídeos nessa ordem que eu vou te falar. Primeiro, o futuro no mundo politicamente correto. E depois você vê o maravilhoso mundo politicamente correto. São vídeos muito bons e você vai ver e vai me dizer se não é exatamente isso que a gente está vivendo hoje. Repete o nome, né? Só para... O futuro no mundo politicamente correto. E depois você vê o maravilhoso mundo politicamente correto. São vídeos curtos, tá? O futuro no mundo politicamente correto e o maravilhoso mundo politicamente correto. Você vai ver, você vai me dizer se não é isso que a gente está vivendo hoje. Pode passar, por favor? A gente vai começar então a entender um pouco o que é a ideologia de gênero e ver principalmente as raízes da ideologia de gênero, para a gente poder entender como se chegou ao panorama que a gente tem hoje, principalmente na academia, né, formando as mentes, né? Primeiro a gente precisa saber o que é uma ideologia, para saber o que é a ideologia de gênero. Inclusive, quem defende o gênero não suporta esse termo ideologia. Só que, aí você vai me desculpar, eu vou ser muito chata, porque eu sou formada em letras. E como professora de português, eu vou te dizer, olha, a gente tem que dar os nomes corretos e os termos corretos. Aí você vai me desculpar. Eles gostam de chamar, podem chamar de identidade de gênero, ok,
teoria de gênero, aí eu vou te dizer, olha, teoria de gênero, aí você vai me desculpar. Porque para se ter uma teoria, para ser considerado algo científico, você precisa comprovar. Você precisa ter muitos experimentos para poder assegurar que aquilo é uma verdade, é uma teoria. A ideologia de gênero tentou, e eles dizem que eles conseguiram, mas aí eles vão ter que me convencer, porque eu procurei, e vai me desculpar, mas eu não achei como eles conseguiram provar para se tornar uma teoria. Por isso, nós usamos o termo ideologia de gênero, e vocês vão entender por quê. O ser humano, ele tem questionamentos acerca das coisas da vida, das coisas que ele não entende. E basicamente, você pode buscar respostas para as suas perguntas usando dois caminhos. Você pode seguir um caminho realista, ou seja, você pode buscar respostas para as suas dúvidas na realidade das coisas, ou você pode seguir uma linha, um caminho imanentista, ou seja, você raciocinar com a sua inteligência, com as suas ideias, para buscar respostas para os seus questionamentos. O que é então uma ideologia? Uma ideologia é um conjunto de ideias não demonstráveis. Porque se eu pudesse demonstrar, elas deixariam de ser ideias e elas seriam uma realidade, uma verdade. Então, uma ideologia é um conjunto de ideias. Vou mostrar para vocês uma imagem que dá um exemplo de uma ideologia. Eu quero ver se vocês sabem que ideologia é essa. Quem sabe? Nazismo. É o nazismo. O nazismo é um exemplo também de uma ideologia. Qual era a ideia do nazismo? Se você estudou na história, você vai lembrar. A ideia do nazismo, basicamente, é que a raça ariana, os loiros brancos de olhos azuis, são superiores às outras raças. Então, para nós termos uma sociedade melhor, um mundo purificado, a gente deveria eliminar todas as outras raças e o mundo deveria ser somente da raça ariana. Alguém, até hoje, conseguiu comprovar que essa ideia é uma verdade? Não, que eu saiba, não. Quantas pessoas morreram por causa disso? E tem gente que acredita nisso até hoje, porque ainda existem os neonazistas. Tem gente que acredita nisso até hoje. Ou seja, tudo que aconteceu não foi o suficiente para um grupo de pessoas. Tudo isso por causa de algumas ideias que alguns tiveram. Pode passar? E aí a gente pode entender um pouco como é que as ideologias vão ressoando. Um propagandista do nazismo, ele mesmo dizia: uma mentira repetida 1000 vezes acaba se tornando uma verdade. E é isso que a gente vê hoje. É só você ver a manipulação que a mídia faz. Hoje em dia, então, tá melhor ainda, né? Tá mais fácil ainda com os meios de comunicação tão avançados. O que a ideologia faz? Toda a ideologia, para se firmar, usa sempre a mesma estratégia, que é a estratégia da manipulação. Manipulando as palavras. Eu sou da área de análise do discurso e no gênero a gente estudava exatamente isso. Como a gente deve modificar as palavras para modificar a mentalidade e a forma de agir da sociedade. Então, hoje em dia, por exemplo, se você for tirar o seu passaporte, não vai vir escrito no seu passaporte pai e mãe. Você sabia disso? Porque é preconceito. Vai vir escrito genitor 1 e genitor 2. O passaporte nosso do Brasil, não é da França não, é o nosso, aqui. Se você for tirar, vai lá tirar, e você vai dizer se é verdade ou não. Porque é preconceito dizer pai e mãe. Então você vai começando a mudar os termos, mudar as palavras para mudar a mentalidade.
Você manipula as imagens. Uma amiga nossa, professora do município, primeiro segmento, do 1º ao 5º ano, tirou foto. É porque como o nosso celular já estava com muita foto, chega uma época que não tem jeito, você tem que fazer uma limpa, né? Tem que apagar, senão o celular começa a travar e tal, porque tem tempo já isso. Ela mandou um livro do município, livro de graça, que as crianças ganham e tem que ficar na sala de aula, a criança não pode levar para casa. Um livro em que mostrava diferentes modelos de família, por exemplo. E aí, olha a manipulação das imagens. Ela tirou a foto para mostrar pra gente. A família tradicional. A foto era assim. Era uma família, pai, mãe, um filho e uma filha. E era assim, preto e branca, porque é a família tradicional. Era o pai aqui, a mãe aqui, um filho aqui e o outro filho aqui. Todos separados, em preto e branco, e as pessoas usando roupas bem de antigamente. O pai, tipo com uma roupa de caipira, com chapéu de palha, mascando assim aquele capim, igual caipira. A mãe com um vestidão grande, tipo aquelas damas antigas e tal. E todos com caras tristes. E aí depois, nas outras páginas, as novas famílias. Então era um homem com um cachorro, todo colorido, bonitinho, o cachorrinho fazendo carinho nele, lambendo. 2 homens com uma criança, 2 mulheres com uma criança, tudo colorido e todo mundo com roupas novas. Isso é manipulação das imagens. Nós estamos fora de moda, nós somos a família antiga, tradicional. Manipulação das pessoas. Se você acha que ser a favor da ideologia de gênero é respeitar os homossexuais, é respeitar as mulheres, você está muito enganado. A ideologia de gênero, ela se aproveita desses grupos que já são politicamente organizados, se aproveita para poder ganhar mais adeptos e espalhar as suas ideias. Mas na verdade a ideologia de gênero não é a mesma coisa que defender os homossexuais, não é a mesma coisa que defender o feminismo. Até porque, quando eu te contar o que é a ideologia de gênero, o que os ideólogos de gênero dizem que eles são, não é o que eu estou falando não. O que eles dizem que é o gênero, você vai ver que eles não estão a favor nem das mulheres e nem dos homossexuais. Manipulação da inteligência. Eu aprendi sobre gênero no mestrado na UFRJ. A ideologia de gênero, ela entra pela via acadêmica, usando palavras bonitas, heteronormatividade compulsória, termos pomposos, difíceis, que é para fazer você ficar sem palavras, sem argumento, você não sabe o que dizer. Tem um outro videozinho, como eu falei, vou dar muitas dicas, né? Tem um outro vídeo no YouTube também, que chega a ser engraçado, mas é rapidinho, é muito bom para você ver também. O balão vermelho, é em inglês com a legenda em português também. São as pessoas discutindo sobre as cores. A garota pega um balão e fala assim, isso aqui é um balão vermelho. Aí chega um cara e fala, não, esse balão é verde. Aí chega uma outra pessoa e fala, daqui ó, da onde eu tô vendo um balão azul. Aí a mulher fala, gente, vocês estão ficando malucos, é vermelho isso daqui. Ela vai pro cara, me diz aí, que cor é esse balão? Aí o cara fala, não existe nenhum balão. Aí ela, como não, gente? E aí uma das coisas que o cara fala é, o meu professor que tem doutorado em cores, você tem doutorado em cores? Não. O meu professor me diz, e aí você acaba ficando, não, eu não tenho doutorado nisso, então eu não posso me manifestar. E aí a gente acaba ficando acuado. Eu não preciso pedir desculpa por ser católica. Eu não preciso pedir desculpa por pensar diferente de você. O Padre Zezinho uma vez disse uma frase muito interessante. Nós podemos discordar. Eu tenho o direito de discordar, mas nem por isso nós precisamos viver na discórdia. Não precisamos mesmo. É só a gente ter a paciência de conhecer e de ouvir, né? Manipulação das emoções.
Ah, mas as pessoas têm o direito de ser felizes. Você não quer que as pessoas sejam felizes? Aí mostra a menina na novela, naquele conflito. Ai, eu nasci no corpo errado. E aí tem gente que com boa vontade diz assim: isso que a novela está mostrando é mentira, isso não existe. É mentira? Não, existe. Isso que a novela está mostrando existe. E é uma patologia que se chama disforia de gênero. Uma pessoa assim precisa de orientação, precisa de ajuda. E eu pergunto, o que é mais fácil? O que dá mais ibope? Mudar o corpo ou mudar a cabeça? O que está errado? Será que é o meu corpo que está errado? Ou será que é a minha cabeça que está errada? Talvez seja mais fácil dizer que é o corpo, né? Talvez doa menos. Não sei. É um problema. Não é brincadeira. Não é moda. Não é uma escolha. Só que o que a novela está querendo mostrar é que agora é moda. Isso é, gente, uma patologia. Isso existe. E isso acomete 0,001% da população mundial. Mas existe, é verdade. Existe, não é mentira. Só que a novela mostra isso de uma forma irresponsável. Como se hoje eu pudesse decidir: eu acho que eu não tô legal. Eu acho que eu sou homem. Eu estou num corpo de mulher, mas a minha alma está aprisionada e eu preciso me libertar e virar homem. E aí, ai de você que fale alguma coisa, né? Você não pode falar. Justamente porque manipulam as emoções. Você não quer que essa menina seja feliz, você é um preconceituoso, você é um homofóbico. E aí a gente se sente, mais uma vez, encurralado, porque manipulam as emoções. Pode passar, por favor? E a gente vai ver, então, o que é a ideologia de gênero. Porque não adianta a gente olhar só o gênero. A gente tem que olhar todo o contexto que vem em volta. A ideologia de gênero, ela é uma estratégia, uma das estratégias de um grande projeto, na verdade, político, para a organização de uma nova humanidade. Ela tem as suas raízes no marxismo e ela começa a crescer na terceira geração do feminismo. Hoje a gente já está na quarta geração, já quase chegando na quinta geração do feminismo. A primeira geração foi com Simone de Beauvoir, lá no século XIX, quando se começou a lutar por direitos iguais. A mulher tem que ter o direito de votar, o direito de ganhar a mesma coisa que o homem ganha. Eram direitos políticos, eram reivindicações políticas. Depois o feminismo foi passando por etapas e hoje a gente vê grandes conflitos sexuais. As pautas são outras. Hoje em dia a mulher já pode votar, a mulher já está no mercado de trabalho já de forma consolidada, então novas demandas vão aparecendo. O que é o gênero? O gênero, segundo os próprios ideólogos de gênero, e aí eu vou citar Judith Butler, que é uma das maiores ideólogas de gênero, o livro dela, chave para você entender o gênero, se você quiser ler, se você conseguir ler, porque eu li e quase cortei os pulsos, eu confesso, que eu pensei que eu não fosse conseguir chegar no fim, porque ele é o que se chama de erudição balofa. Ela cita milhares de autores consagrados, Freud, Lacan, Foucault, e vai enchendo Simone de Beauvoir e Rigaret. Ela vai enchendo de autores. Só que se você espremesse, eu podia dizer a mesma coisa que ela disse em uma folha. Eu podia dizer, é erudição balofa, que se chama isso. É igual um balão, se você vier com um alfinete, não sobra nada. Não sobra nada, é só ar, né? Nesse livro, Problemas de Gênero, a Judith Butler, que é uma autora americana, filósofa, ela define o que é o gênero. O gênero é a autodeterminação da sua identidade. Autodeterminação.
Segundo ela, para que nós sejamos verdadeiramente livres, porque a humanidade viveu escravizada pelo binarismo que ela diz, a sociedade obrigou a gente, desde que o mundo é mundo, nos obrigou a esse sistema binário, homem e mulher. Você não tem outra opção, ou você é homem ou você é mulher. Então ela diz que, na verdade, homem, entre aspas, o livro dela, gente, tem tantas aspas, ela coloca tudo entre aspas. Homem e mulher não existem. Assim como não existe gay, nem lésbica, nem transexual, todas essas nomenclaturas deveriam acabar, porque tudo isso é imposição da sociedade. Se você quiser ser verdadeiramente livre, você tem que ser capaz de autodeterminar o seu gênero. E de preferência de uma forma dinâmica, mutante, ou seja, ao longo da sua vida você experimentar várias coisas diferentes. Para ela, inclusive, o feminismo deveria ser completamente diferente, porque não existe mulher. Como a gente pode definir mulher? Mulher não existe. Esse rótulo de mulher é uma imposição da sociedade. Então não deveria existir feminismo. Gay, lésbica, transexual, não deveria existir isso. Porque o gay, por exemplo, é um homem que gosta de outro homem, mas não existe homem. Então, se não existe homem, não existe gay, não existe travesti. Cada um de nós deveria autodeterminar o seu gênero. Ou seja, não deveria existir homem, mulher, heterossexual, homossexual, gay, não. Deveria existir um gênero para cada habitante da Terra. Ou seja, se hoje nós somos 7 bilhões de pessoas, deveriam existir 7 bilhões de gêneros. A verdadeira liberdade do ser humano residiria exatamente ali, nessa liberdade de todos esses padrões, homem e mulher. Tudo ela coloca entre aspas, homem e mulher. Isso está no livro Problemas de Gênero. Problema, eu não lembro se é no singular ou é no plural. Mas enfim, problema, se for, procura lá no Google, problema de gênero. No Brasil, pelo menos a edição que eu tenho, é com uma capa laranja com um travesti na capa, é o gênero. Só que você só sabe que é um travesti quando você vira o livro. Ao contrário, aqui aparece só um pedaço. Quando você vira, aí você vê Problema de Gênero, de Judith Butler. Existem outros livros também, mas esse é emblemático, porque quando ela traz realmente a questão do gênero. Só que aí a gente precisa entender isso dentro de um contexto maior, um contexto histórico. Por que eu coloquei ali que isso começa lá no marxismo? Marxismo, vou tentar dar uma explicação muito rápida e básica, tá? O marxismo são as ideias, o conjunto de ideias, de pensamentos de Karl Marx. Karl Marx foi o cara que inventou o comunismo, né? Vocês devem ter ouvido falar já. Comunismo é o nome que se dá ao conjunto de ideias econômicas de Karl Marx. Socialismo é o nome que se dá ao conjunto de ideias políticas. E marxismo é um nome genérico, são todas as ideias de Karl Marx. O livro mais famoso dele é o livro que deu origem ao comunismo, que é o Capital. Só que existe um outro livro dele, que na verdade, se você for procurar, não está com o nome dele, Karl Marx, está com o nome de um amigo dele, que é o Engels, porque é uma obra póstuma. Marx começou a escrever esse livro, mas na verdade ele não conseguiu terminar, ele morreu antes. Então quem terminou o livro, ou pelo menos quem publicou, foi Engels, que era amigo dele. Mas Engels mesmo, na introdução, ele fala que as ideias que estão ali não são próprias dele, que é um livro de Karl Marx, mas como foi ele que finalizou a obra, ele colocou o nome dele, mas ele dá os créditos. Vamos entender então como que se começou o gênero. Raciocine comigo. 1917, Revolução Russa, Revolução Armada, muitas mortes na Rússia, o que hoje é a Ucrânia. Logo depois da Revolução Russa, já se começou a ver que o negócio não estava dando certo.
É só você ver hoje, me diz um país em que o comunismo funciona show de bola. Não tem. Acabou. E desde o início, alguns acadêmicos, pensadores, intelectuais, teóricos, políticos, eles já começaram a perceber que o negócio não ia dar certo. Então, o que eles começaram a fazer? Se reuniram num grupo que depois ficou conhecido como Escola de Frankfurt. Se reuniram, falaram assim: vamos estudar para ver por que não está dando certo. Nós achávamos que nós íamos acabar com todas as desigualdades sociais com a luta armada, conquistando o poder. Só que não está dando certo. Vamos estudar e ver onde que nós erramos. E esse grupo de intelectuais se reunia para estudar. E aí eles descobriram essa obra de Marx, que se chama A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que, como eu falei, você vai encontrar com o nome de Engels. E eles foram estudar esse livro e, a partir dessa obra, eles perceberam: já sei onde nós erramos. Nesse livro, Marx, que era muito estudioso, rato de biblioteca, lia muito e lia tudo, muito inteligente, Marx, em uma das a biblioteca, leu um livro de um antropólogo chamado Morgan. Esse antropólogo, ele fez um trabalho numa tribo de índios do Canadá. Nessa tribo, esse antropólogo Morgan, ele pressupôs que no passado, nessa tribo, não existiam famílias. Que no passado, nessa tribo, funcionava assim: as mulheres saíam transando com todo mundo transava com todo mundo, e no final das contas, quando a mulher ficava grávida, ninguém sabia quem era o pai. Então, o que acontecia? Todo mundo era responsável pelas crianças, todo mundo. Então todo mundo tinha que tomar conta. O cuidado era coletivo, não existiam famílias. Quando Marx leu isso nesse livro, ele teve uma ideia. Ele começou a pensar e falou assim: não era só essa tribo no passado que devia de ser assim, não. Era assim com a humanidade inteira. Quando o homem era nômade, ele andava por aí e não tinha família, e ele saía por aí transando com todo mundo e tal, assim. Só que quando o homem começou a ficar sedentário, quando ele começou a cultivar a terra, a juntar bens, ele tinha o gado, ele tinha o celeiro lá dele cheio de grãos, o homem deve ter pensado assim: para quem que eu vou deixar tudo isso que eu consegui construir durante a minha vida? Então já sei o que eu vou fazer. Eu vou aprisionar uma mulher só para mim, porque aí eu vou ter certeza que os filhos que ela tiver são meus filhos, e aí eu vou poder passar a minha herança. Essa foi a ideia de Marx. Nesse livro ele escreve que o primeiro patrimônio foi o matrimônio. O primeiro e maior bem que o homem pegou foi a mulher. E aí ele falou, e esses intelectuais chegaram à conclusão: então a raiz de todas as desigualdades sociais está no casamento e na família. A primeira forma de opressão, porque o homem escraviza e oprime a mulher, e os pais, que são mais velhos, escravizam e oprimem os filhos. Então, se acabarmos com o casamento e a família, aí sim nós vamos conseguir fazer a verdadeira revolução. A ideologia de gênero, gente, vem como uma das estratégias para se criar essa nova sociedade igualitária, em que a família é um empecilho, porque, segundo Marx, ela é a fonte e a origem de todas as desigualdades sociais. Então, se eliminarmos a família, aí sim a gente vai conseguir eliminar todos esses problemas que a gente vive hoje. E como destruir a família? Destruindo a mulher. Destruindo a mulher. E aí você vê uma série de iniciativas, inclusive de organismos internacionais,
favorecer a contracepção. Tem coisa, gente, em documento da ONU que vocês vão achar, não, é mentira. Procura então na internet para você ver a Conferência do Cairo da ONU. Sugestões tipo colocar esterilizante nas fontes de água para os homens e as mulheres beberem e ficarem estéreis sem saber, para controlar a população mundial, diminuir o número de pobre. Tem muito pobre no mundo. Em vez da gente fazer justiça social, vamos diminuir o número de pobres no mundo. Amplo acesso à contracepção e ao aborto. Incentivo à homossexualidade para diminuir o número de casamentos e de famílias. E a ideologia de gênero em todas as escolas, desde a educação infantil. E aí é que está o maior problema, porque uma coisa é a gente que é adulto, que é dono do nosso nariz. Outra coisa é fazer o que estão fazendo com as nossas crianças. Esse que é o perigo. Pode passar, por favor? Eu vou adiantar um pouquinho para a gente ver um vídeo que tem na internet também. Esse a gente trouxe. Eu espero que entre direitinho aí. Pode passar, por favor? Esse vídeo se chama Entendendo a Ideologia de Gênero em 2 minutos. E aí vocês vão ver o que estão fazendo nas escolas. Ele é um vídeo francês, eu vou lendo a legenda, tá? Para vocês, em português. Vai lá. Une fille et un garçon, est-ce que c'est pareil? À première vue, non. Un garçon, une fille, ça n'est pas pareil. C'est même différent. C'est différent ici, quand c'est petit. Ça devient encore plus différent là, quand ça grandit. Et surtout, c'est différent dedans. Mais pour certains, une fille et un garçon, ce serait différent non pas parce qu'ils ont des corps différents, mais parce que les parents, la famille, la société, l'école, tout le monde les oblige à être différents. On est une fille parce qu'on a été obligé à être une fille. On est un garçon parce qu'on a été obligé à être un garçon. Et comme ils sont différents, ils ne sont pas égaux. Il y a alors pour certains un problème, celui de l'inégalité garçon-fille, qui devient plus tard l'inégalité homme-femme. Comment résoudre ce problème? En rendant une fille et un garçon totalement indifférents, et donc similaires. Il faut faire comme si un garçon et une fille, c'était pareil. Et faire en sorte que les parents, la famille, la société et l'école arrêtent d'obliger un garçon à être un garçon et une fille à être une fille. Mais les parents, la famille et la société ne comprennent pas pourquoi il faut détruire ces mauvais réflexes. Alors certains se sont dit que l'école serait le meilleur moyen. À l'école, loin des parents et de la famille, on va apprendre à mélanger tout ce qui peut être fille ou garçon. Oui, un papa peut porter une robe et mettre du rouge à lèvres. Oui, les filles peuvent conduire des camions. Oui, un bébé peut avoir 2 mamans ou 2 papas. L'école doit, pour certains, tout mélanger entre le masculin et le féminin. Comme ça, c'est plus facile. Si c'est mélangé, c'est tout pareil. Donc, c'est l'égalité. Il n'y a donc plus de problème. Mais alors moi, quand est-ce que je saurai si je suis vraiment un garçon? Bah voilà, à force de tout mélanger, de faire comme si tout était pareil, un garçon ne sait plus s'il est vraiment un garçon, une fille ne sait plus si elle est une fille. A-t-on réglé le problème de l'égalité? Non, on a juste créé un autre problème, celui de l'identité. Nous ne voulons pas d'une école qui embrouille les enfants. Nous voulons que nos enfants apprennent à lire, à écrire et à compter à l'école. Nous voulons une école qui forme leur esprit critique par la culture. Laissez les filles être des filles. Laissez les garçons être des garçons. Agora, uma coisa que é importante a gente saber e a gente entender, hoje a gente tem que começar a sair daqui e esquecer a palavra gênero no sentido como ela é usada. Hoje em dia está se substituindo a palavra gênero por sexo. Gênero é uma coisa, sexo é outra completamente diferente. O sexo masculino e o sexo feminino são 2 palavras que designam gêneros diferentes. Mas você, quando vê uma mulher grávida na rua com um mau barrigão, quer dizer, tenha certeza que ela está grávida, né? Para não correr o risco de você achar que ela só está um pouquinho acima do peso. Mas se ela estiver grávida efetivamente e você encontra com ela na rua, qual é normalmente a primeira pergunta que você faz para essa mulher?
se é menino ou menina. Ou seja, você está perguntando o sexo, você não está perguntando o gênero. Ninguém chega e pergunta, qual é o gênero dessa criança? Aí a mãe vai dizer assim, quando ela crescer ela decide. É assim que a mãe responde? Como é que ela responde? É um menino, é uma menina, ou são 2 meninos, ou 3 meninos, se forem trigêmeos, quadrigêmeos, não importa, mas a mãe responde dizendo que é homem, que é mulher. Então hoje você tem que sair daqui, a primeira coisa que você já tem que sair daqui sabendo, gênero é algo que existe, mas ele designa o gênero masculino e designa o gênero feminino, mas nós temos sexo. Nós somos do sexo masculino e nós somos do sexo feminino. E o que designa a nossa sexualidade masculina e o que designa a nossa sexualidade feminina? Nossos órgãos genitais, mas é só isso. A nossa sexualidade se resume aos nossos órgãos genitais. A nossa sexualidade envolve uma gama enorme de coisas. Os nossos órgãos sexuais fazem parte daquilo que também identifica a nossa sexualidade. Mas a nossa forma de se relacionar, a nossa forma de se comportar, de pensar, homens e mulheres são iguais? Alguém acha que se você tiver coragem e quiser levantar a mão, pode levantar, fica à vontade. Nós estamos numa democracia. Apesar de vivermos numa democracia, quem prega essas ideias normalmente não gosta de ouvir, né? Só gosta de impor à força as suas ideias. Mas a gente está aqui num espaço que ainda assim é um espaço democrático. Mas você acha que homens e as mulheres são iguais? Claro que não, são totalmente diferentes. Eu gosto sempre de dar alguns exemplos lúdicos e didáticos, mas que demonstram bem essa característica. 2 amigos, quando estão na rua, quando eles se encontram, como é que eles se cumprimentam? Fala aí, mané, fala, monstro, fala aí, seu animal. Aí dá um soco no outro. Quem olha de fora assim fala, pô, eles estão brigando. Não, eles estão se cumprimentando. Aquilo é demonstração de amizade. E 2 amigas, 2 mulheres, quando se encontram na rua, como que elas normalmente se cumprimentam? Amiga, tudo bem com você? Você fez o cabelo, sobrancelha, peeling, bolsa, fez maquiagem, unha, trocou o né? Eu tenho que falar uma coisa, gente, eu tenho que cortar, porque mulher faz isso, né? Mulher fala mais do que homem, né? E fala mesmo. Essa semana, assistindo uma palestra de um médico, eu descobri uma coisa que eu falei, agora eu entendi. E lá em casa, quem vocês acham que fala mais? Eu ou ele? Sou eu, óbvio, né? Sou mulher, catequista, professora, não tem como. E aí é engraçado, às vezes, quando a gente consegue sentar para jantar junto, aí eu chego e faço aquela pergunta clássica, e aí, como é que foi o seu dia hoje? Aí ele me responde, foi. Não tem nada para falar. Aí eu começo a perguntar, mas e vem cá, como é que foi? Como é que tá o negócio lá? Você foi almoçar onde? Comeu o quê? Não sei o quê, para puxar papo. Gente, eu descobri uma coisa impressionante. A testosterona, que é o hormônio em que os homens têm muito mais do que as mulheres, todos nós temos todos os hormônios, mas a testosterona é o hormônio típico dos homens e o estrogênio e a progesterona são os hormônios muito mais dominantes nas mulheres. Eu assisti uma palestra de um médico, ele disse que com 8 semanas de gestação, no feto masculino, a testosterona já começa a ser produzida, 8 semanas de gestação. Eu falei, agora eu entendi. A testosterona destrói milhares de neurônios no cérebro masculino responsáveis pela comunicação. Ela falou, Aí eu falei, agora eu entendi. Por que eu pergunto, e aí? Como é que foi o seu dia? Ele fala, foi, né? É típico do homem isso. Eu achei isso muito interessante. Uma palestra que eu ouvi sobre, gostou, né? Gostou, entendeu agora, né? A mulherada vai, quem é casado então vai entender direito. Talvez agora você entenda por que seu marido, seu filho é tão calado e você e sua filha, né, sua sobrinha tem. Mas isso é natural. Isso também identifica a sexualidade masculina e sexualidade feminina. Veja bem, ninguém aqui está falando que falar demais é ruim, é um defeito. A gente falou que falar demais é um defeito da mulher? É uma característica da mulher. Quem que cuida melhor? É o homem ou a mulher?
a mulher milhares de vezes mais do que o homem. Isso é o quê? É uma imposição da sociedade? A mulher ser mais cuidadosa, a mulher ser mais carinhosa? A mulher tem toda uma construção corpórea, hormonal. Agora é minha vez. Corporal, hormonal, que leva ela a ter esse comportamento. Não é um comportamento negativo, é um comportamento característico da mulher. Eu dou um testemunho para vocês que eu acho fabuloso. Eu tenho 42 anos, né? A minha mãe ainda é viva, meu pai já faleceu, mas a minha mãe ainda é viva, ela mora numa rua paralela à nossa. E apesar de eu ter os 42 anos de idade, para minha mãe, quantos anos vocês acham que eu tenho? Vocês acham que ela acha que eu tenho? 7, 5, não. Isso é se eu já tivesse na maturidade plena. Para minha mãe, provavelmente eu tenho uns 2, 3 anos de idade, não passa disso. Mas em que sentido? Não que eu seja um mongoloide, mas no sentido de cuidar. Meu filhinho, meu nome é Ronaldo, mas a minha família eu sou conhecido como Naldinho, né? E minha mãe me chama de Naldinho, um jeito carinhoso de me chamar e tal. E até hoje, filhinho, você almoçou, você escovou o dente, você dormiu, você descansou. Eu faço faculdade também de noite, eu já sou formado, mas agora estou fazendo outra faculdade, né? Nas horas vagas a gente descansa. Então ela fica preocupada. Há algum tempo atrás eu ficava assim, caramba, eu já com 42 anos na cara e minha mãe me tratando desse jeito. Mas depois de um tempo eu fui perceber quanta gente não gostaria de ter uma mãe como eu tenho, cuidando dessa forma. Muita gente hoje, e normalmente, aí eu vou puxar a brasa aqui para a sardinha, muitas vezes nós jovens, e eu vou me incluir nessa juventude, reclamamos quando a mãe fica pegando no nosso pé. Deixa eu ficar só aqui para não atrapalhar isso aqui. A nossa mãe fica pegando no nosso pé, não deixa a gente fazer nada, mas eu posso testemunhar para vocês. Quando a gente não tem, é que a gente dá o verdadeiro valor, a verdadeira. E tudo isso para dizer o quê? Isso é outra característica da mulher, cuidar mais. E o homem? O homem cuida? Não, o homem é mais sério, o homem precisa aprender a amar com quem? Com a mulher. É a mulher que faz o homem amar. Quando ele nasce, é a mãe. Quando ele está jovem, é a namorada. Quando ele casa, é a esposa. E ainda assim nós não aprendemos a amar direito, como deveríamos. Então tudo isso que eu falei para vocês é para ilustrar como a nossa sexualidade é composta de uma série de questões que nos caracterizam. Então, a nossa identidade. Eu não falei que há nada de errado numa coisa ou noutra. Mas são coisas que nos caracterizam. E o que a ideologia de gênero quer pregar é desconstruir, destruir tudo isso. Dizer que apesar de você ter nascido homem, apesar de você ter nascido mulher, todos os hormônios que você tem, todas as características que você tem, isso foi a sociedade que impôs a você ser desse jeito. Ou seja, você ser mulher, se comportar, se vestir, querer se maquiar, querer se arrumar, é a sociedade que impõe. O homem que é mais calado, é mais na dele, gosta de ser mais reservado, é a sociedade que impõe. Fizeram uma experiência com, para não dizer que isso era uma imposição para crianças, né? Fizeram uma experiência com filhotes de macaquinhos, né? Mas, bom, macaquinho é difícil da gente impor alguma coisa para eles, né? Pegaram filhotes machos e filhotes fêmeas, puseram eles junto deles vários brinquedos, bolas, bonecas, carrinhos. Adivinha qual foi o sexo dos macaquinhos que pegaram as bolas e os carrinhos? Os machos. E qual foi o sexo dos macaquinhos que pegaram as bonecas, as panelinhas? As fêmeas. Aí você fala, não, é uma imposição da sociedade que os macaquinhos estão pegando as bolas e os carrinhos. Isso é uma questão hormonal. Esses hormônios que a Tatiana falou, no homem, precisam do movimento, eles geram aquela necessidade de você querer. Como é que um menino pequeno normalmente brinca? Um carrinho voando, explode o negócio, é luta, é um monte de coisa. E a menina brinca de uma forma mais suave. Tem meninas também que, vou te dizer, mas normalmente são características. E o que a ideologia de gênero quer pregar é exatamente o que esse quadro aqui resume. É que você pode ser qualquer coisa em qualquer momento. Ter corpo de uma coisa e cabeça de outra, um braço, metade. E isso destrói a pessoa.
na nossa identidade, naquilo que há de mais importante, mais grandioso, naquilo que nós somos, que é a nossa identidade enquanto homem, enquanto mulher. Dizer que você, de uma forma natural, nasceu num corpo errado, é no mínimo, né? A gente falou que não ia mencionar nada aqui relacionado à religião, mas dizer que você tem um corpo e nasceu no corpo errado é no mínimo dizer que Deus é burro. É no mínimo. Se você não acredita em Deus, um ser superior, a natureza, a mãe natureza, então a mãe natureza é uma imbecil, porque ela fez você num corpo sendo outra coisa. Então a gente precisa começar a ver essas questões, e quando a gente se coloca contra isso, a gente é taxado como preconceituoso, como homofóbico, como intolerante. Na verdade é você ir contra a lógica. É algo que eu estou vendo e algo que eu deduzo daquilo que eu estou vendo. Não é algo que eu estou imaginando e dizendo que... Aí vocês vão dizer assim, mas existem os casos? Existem, como a Tatiana falou, mas são os casos patológicos. São pessoas que têm algum tipo de transtorno e que precisam de ajuda. Isso existe de fato. Mas a porcentagem do número de pessoas que passam por essa patologia é infinitamente pequena. E essas pessoas, quando quiserem ter ajuda, acabam não conseguindo, porque se o psicólogo ou o psiquiatra quiser ajudar essa pessoa, ele vai ser tido como, ele está indo contra a natureza da pessoa. É uma pessoa que precisa de ajuda. Se ela quiser viver e enfrentar aquela realidade que ela viva, é uma coisa. Agora, não se pode dizer que é normal. Eu hoje sou o Ronaldo, aí eu acordo, e o que a ideologia de gênero prega é isso. Eu acordo hoje me sentindo a Ronalda. Horrível, né? Mas eu acordei hoje me sentindo a Ronalda. Só que acordei hoje me sentindo a Ronalda, uma mulher que gosta de mulher. Que babaquice é essa, né? Segundo a ideologia de gênero, eu poderia hoje, porque lembra que a Tatiana falou? O gênero ele deve ser, segundo os ideólogos, variável, mutável. A cada dia, a cada momento ele poderia ser uma coisa. Então hoje eu poderia ter acordado me sentindo mulher e me comportar como uma mulher. Só que uma coisa é eu ter acordado e me sentindo uma mulher, mas outra coisa é o meu comportamento sexual dentro daquilo que eu entendo como que é ser mulher. Eu sei que às vezes é um pouco confuso, mas é exatamente essa loucura mesmo, porque é uma loucura isso. Segundo eles, o gênero é autoconstruído. Então eu posso me identificar, apesar de ser homem, como uma mulher, mas para mim, ser mulher significa gostar de outra mulher, não gostar de homem. Para mim, segundo a ideologia de gênero, eu posso hoje ter acordado me sentindo uma mulher, sentindo atração sexual por crianças. E não teria nada de errado nisso. E eu deveria ter o direito, aí eles entram com um nome bonito, direitos sexuais e reprodutivos. Eu teria que ter o direito de exercer esse meu desejo sexual, sendo homem, me sentindo uma mulher, atraído por crianças. E poder praticar o que eu bem entendesse com uma criança. É isso que a ideologia de gênero prega. Só que isso vocês não vão ouvir dessa maneira. Porque o mal sempre se apresenta pra gente como? Bonito, né? Se o mal se apresentasse pra gente com a cara que ele tem, a gente pecaria? Nunca. Mas ele se apresenta pra gente travestido de mentira. Então, só que qual é o grande problema que está acontecendo? Aqui eu falei para vocês, né, de forma objetiva, isso aqui é o nosso corpo, nós temos algo que identifica a nossa sexualidade, que é o nosso órgão sexual. A gente tem o que é chamado de orientação sexual, que é, vamos dizer assim, aquela atração que nós sentimos por uma pessoa, e a ideologia de gênero ou identidade de gênero, ela quer agir exatamente aqui, na cabeça, na mente, na inteligência das pessoas, desconsiderando tudo que tem para baixo. Aí, os ideólogos de gênero fazem uma grande covardia, que aquelas pessoas que dizem que se sentem num corpo diferente, ao invés de terem algum tipo de ajuda, se assim elas desejarem, o que estão fazendo com elas? Injetando hormônio. Aí você muda completamente a natureza daquela pessoa. Você descaracteriza mais ainda, descompassa mais ainda aquela pessoa. E o mais importante de tudo é que essa confusão toda que eu estou
estou falando para vocês, vocês já são adultos. Eu falar isso aqui para vocês é mais do que natural vocês acharem um absurdo. Só que estão falando isso, sabe aonde? Lá na escola. O filho, sobrinho, neto, afilhado de vocês com 7, 8, 9 anos de idade. Estão entregando cartilhas nas escolas para crianças de 3, 4 anos de idade se tocarem umas nos corpos das outras e tocarem inclusive nos seus órgãos sexuais, porque isso seria uma forma de quebrar todas essas barreiras preconceituosas que a sociedade impõe às pessoas. Então lá na sala de aula hoje, apesar da ideologia de gênero não estar provada nem no plano municipal, nem no plano estadual, nem no plano nacional de educação, os professores já têm material para colocar os filhos, netos, isso já está acontecendo hoje com essas realidades. Dizer para eles que apesar de eles serem meninos, eles podem ser qualquer coisa. O corpo dele não tem ligação com aquilo que ele é. Isso é um verdadeiro absurdo. É como se eu olhasse, tem um Gol parado lá fora. É como se eu olhasse para aquele Gol e dissesse que aquilo é uma Kombi. É isso que a ideologia de gênero está querendo dizer, que nós, enquanto pessoas, somos. Eu sou homem, eu tenho testosterona, eu tenho pênis, eu tenho órgãos, eu tenho sentidos, eu tenho comportamentos que me caracterizam como homem. E as mulheres a mesma coisa. Eu não posso dizer que aquele Gol que está parado lá fora é uma Kombi só porque eu acho que é uma Kombi. Ah, o barulho do motor lembra uma Kombi. Não faz sentido isso. Isso está acontecendo nos bancos escolares, longe de nós, longe de vocês. E por isso que os pais, avós, responsáveis têm que ficar atentos que está sendo dado lá na sala de aula, porque os filhos de vocês estão sendo submetidos a essa realidade de ensino, que quando você chega em casa, e ele chega em casa, você vai começar a ouvir coisas que você não vai fazer, não vai entender. E para ele já vai ser normal, porque ele vai crescer dentro daquela realidade. Para nós é um absurdo, mas a geração dele não. A geração dele vai achar que aquilo é normal. O Dom Antônio Augusto deu um exemplo para a gente que é perfeito. Uma senhora paroquiana dele, o Dom Antônio é lá da Nossa Senhora da Paz, lá de Ipanema. Ele falou que um belo dia chegou uma senhora para ele, falou assim: Dom Antônio, preciso falar com o senhor, preciso falar com o senhor. Ele: o que foi? Eu fui perguntar para minha netinha de 3, 4 anos de idade. Aí o Dom Antônio até falou assim que pensou, né? Depois que eu disser a pergunta, vocês vão entender. Fez uma pergunta indevida, recebeu uma resposta indevida. Ela chegou, essa senhora, para a netinha dela de 3, 4 anos, falou assim: filhinha, quantos namoradinhos tem lá na sua escolinha? Quer dizer, você precisa também saber dosar. Uma criança de 3, 4 anos de idade, uma avó pode conversar outras coisas com a netinha do que quantos namoradinhos tem na sala de aula. Vocês não concordam? Veja bem, você quer ser um puritano perfeito. Eu não quero ser um puritano perfeito. Eu quero que aquela criança, quando ela tiver 9, 10 anos de idade, principalmente se for menina, que o corpo dela começar a dar sinais que ela vai se transformar numa mulher, naquela idade ela tenha esse tipo de conversa. Você não pode tirar. Ninguém nasce e sai correndo. Você nasce, senta, engatinha, levanta-se, equilibra e sai correndo. E anda e sai correndo. Então, 3 anos de idade não é a idade certa para você tratar desse tipo de coisa. Sabe? Aí essa senhora ficou surpresa, e foi essa a razão dela ter ido falar com o Dom Antônio, porque olha a resposta da netinha dela de 3 anos. Vovó, a senhora quer saber quantos namoradinhos tem do mesmo sexo ou de sexo diferente? Uma criança de 3 anos de idade, 3, 4 anos de idade. Então essa criança, ela já está crescendo dentro desta realidade que para nós é um absurdo, mas que para ela já está sendo como normal. Então a gente tem que estar muito atento. E essas coisas vão entrando na nossa realidade sem a gente perceber. Várias são as coisas que vão chegando dentro da nossa casa, a gente acha que é normal, mas não são normais. Então fiquem atentos ao que está sendo ensinado, as palestras. Muitas escolas têm feito palestras que os pais não sabem que está acontecendo.
Você, enquanto pai e mãe, enquanto responsável, você é o responsável pela educação do que o seu filho recebe dentro de sala de aula. Se você não concordar com algo que ele receba dentro de sala de aula, você tem um direito constitucionalmente garantido de exigir da escola que aquele tipo de educação não seja dada para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto, para aquela criança pela qual você é responsável. Até aquela criança fazer 18 anos, você é totalmente responsável por ela e não precisa concordar. Ah, não, mas se eu fizer isso, se eu falar isso, fale, porque é um direito seu e você está zelando pela educação do seu filho, do seu neto. Só para dar um exemplo para vocês, foi tentado fazer em nível nacional a implementação da obrigatoriedade do ensino da ideologia de gênero nas escolas. Tudo isso que eu estou falando para vocês, mentes falaram assim: vamos colocar isso como obrigatório nas escolas. Por quê? E por que você deve estar pensando, por que nas escolas? Porque os seus filhos, suas filhas estão lá, longe de você, longe do que você vai falar, e o professor dentro de sala de aula é uma grande referência para qualquer um de nós. Quem de nós aqui não lembra de um grande professor que teve na infância, na adolescência, na juventude? E aquilo que o professor fala tem importância. Então, ainda mais para uma criança. Então, falaram assim: vamos colocar o ensino obrigatório da ideologia de gênero na desculpa de vencer as intolerâncias, os preconceitos. E aqui ninguém em nenhum momento está falando que nós temos que ser intolerantes e preconceituosos e sair batendo em homossexual. Ninguém está falando isso. Isso também é um absurdo, até porque ali tem um ser humano, independente da orientação sexual dele, ali tem um ser humano. E aqui ninguém está falando isso. O que a gente está falando é pegar uma criança de 3, 4 anos de idade, fazer ela tocar o corpo de uma outra criança de 3, 4 anos de idade, fazer ela tocar o próprio corpo para desde cedo, desde 3, 4 anos de idade, ter as experiências sexuais da masturbação e coisas do gênero, dizer para ela que apesar dela ter nascido um menino, ela pode ser qualquer coisa na vida, e qualquer coisa mesmo. Se aquela criança achar que a identidade dela significa ter relacionamento com um animal, tá tudo certo, tá valendo. Então vejam o absurdo que é. Então falaram assim: vamos colocar isso no plano nacional de educação, que é para que todo o país tenha a obrigatoriedade de ensino de gênero. E quando falo em obrigatoriedade, significa o seguinte: se tiver faltando professor de matemática, não tem problema. Se tiver faltando professor de português, não tem problema. Se tiver faltando professor que ensine o gênero, tem problema, porque esse ensino é obrigatório. Então vocês vejam a maldade, fora a aberração que se ensina. Então, depois de uma luta muito grande de várias instituições, conseguimos fazer com que o Plano Nacional de Educação, que é uma lei federal, passasse sem a inclusão do gênero. Então retiramos do gênero do Plano Nacional de Educação. Beleza, né? Resolvido o problema. Ledo engano. O Ministério da Educação, através, eu tenho aqui os números, depois eu passo para vocês. Nota ali. Portaria 916, quem era o ministro na época, o senhor Renato Giannini, um filósofo, se eu não me engano, da PUC de São Paulo, né? Através dessa portaria, falou assim: senhores governadores, ao elaborarem seus planos estaduais de educação, prevejam o ensino do gênero. Sim, pô, mas já tem uma lei federal que não prevê, mas através dessa portaria ele falou: ao elaborar os planos estaduais, prevejam. 99% dos planos estaduais já foram votados, e em todos eles, nesses 99 que foram votados, não foi incluído o gênero. Também uma luta nossa, né? Nossa, de várias outras instituições, porque não é só a igreja que não concorda com isso, não. A sociedade civil como um todo também não concorda com isso. Passada essa fase, eu disse: pô, beleza. Depois disso, através da Resolução 2, da Nota Técnica número 24, o Ministério da Educação, MEC, que hoje a gente tem que estar atento hoje com o que o MEC solta, muito atento. Falou o seguinte: senhores prefeitos, ao elaborar os planos municipais de educação, prevejam a obrigatoriedade do ensino do gênero. Vocês sabem quantos municípios nós temos no Brasil? Quase 6 mil municípios. Então vocês vejam, uma luta que era de um plano nacional passou para 27 planos estaduais, e hoje são quase 6 mil planos municipais. Mas com o esforço de muita gente, todos aqueles que foram votados até agora também não passou. Então os ideólogos falaram assim: e agora? Eles estão partindo para outro
outros campos, mas a gente está vencendo essa luta na força e na honestidade, não na desonestidade, não nas sombras, né? Então esses são os artifícios que foram sendo usados. Não satisfeitos com isso, você já deve ter ouvido falar na Base Nacional Comum Curricular. Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Quem não teve acesso ou contato, entra lá no Google, digita. Se você não tem Google, não faz a menor ideia do que seja Google, fala pro seu neto de 3 anos, que ele com certeza vai saber. Fala assim: filhinho, netinho, o Ronaldo falou para você entrar no Google e digitar BNCC. Ele com certeza vai saber entrar no Google, digitar BNCC. Você pode ler a Base Nacional Comum Curricular e você vê o que está previsto lá. Outra grande forma de fazer com que a obrigatoriedade do ensino do gênero chegue nas escolas. Outra forma covarde e desonesta de fazer com que a sociedade já demonstrou que não quer isso, nos planos municipais, nos planos estaduais e no plano nacional. Mas mesmo assim, eles estão fazendo isso. E por que se faz isso? Eu vou retomar aqui uma fala de um homem chamado Platão, um filósofo. Ele é de 4.000 anos antes de Cristo. Não sei se algum de vocês é dessa época, mas não, brincadeira, né? 4.000 também é exagero, né? 2.000 tudo bem, mas 4.000 aí você já está pegando pesado. Ali está cortado, eu vou ler aqui para vocês o que Platão, há 4.000 anos, falou. Como corromper uma sociedade. Há 4.000 anos esse filósofo já dizia: como que a gente corrompe uma sociedade? Através de uma leve alteração na educação das crianças, de modo que não seja percebida, né, essa alteração e não haja sinais visíveis de imediato. Você começa falando para as crianças assim umas coisinhas que ninguém vai achar que aquilo é importante e tal. Quando os efeitos dessas alteraçõezinhas sem importância começarem a ser percebidos, as primeiras gerações não corrompidas já não existirão mais. Ou seja, quando a nossa geração se for, quando nós morrermos, daqui, sei lá, daqui a 100 anos nenhum de nós vai estar aqui, provavelmente. De hoje para 100 anos, não que você não vai chegar, eu espero que você chegue a 200, mas eu acho que não. Acho que de hoje a 100 anos nenhum de nós estará aqui mais. E de hoje a 100 anos, a geração que estará aqui, eu confesso para vocês que eu tenho medo de dizer, tenho receio, se continuar no ritmo que está, se haverá alguém aqui, sentado nesses bancos, se haverá alguma família, se haverá alguma pessoa com a sua identidade enquanto homem e com a sua identidade enquanto mulher. Porque quando você destrói e você impõe a ideologia de gênero, você acaba com a pessoa. Você perde a referência. O homem perde a referência do que é ser um homem, um pai de família, um filho. A mulher perde a referência do que é ser uma esposa, uma mãe. E com isso a gente deixa de ter o quê? As famílias. E se você não tem famílias, você tem nada. Então é muito importante. A ideologia de gênero ela é muito mais perigosa do que todas essas ideologias que a gente falou aqui, do nazismo, do marxismo. O nazismo tem uma expectativa de que tenha matado 6 milhões de pessoas. 6. O marxismo, juntando aí as guerras, a Revolução Russa, em torno de 100 milhões de pessoas. Isso é estatística, né? Eu estou jogando para cima esses números, mas a ideologia de gênero ela pode ser muito mais devastadora do que esses 100 milhões aí supostos, porque ela acaba com a pessoa. O marxismo acabava com quem era contra o sistema, quem era proletariado, quem era plebeu, quem era... A ideologia de gênero acaba com você independente daquilo que você é enquanto pessoa, independente daquilo que você acredita, do partido que você gosta, não gosta, do time que você torce. Então a gente tem que estar muito atento com relação a isso. E aqui a gente listou de uma forma bem resumida quem são os principais inimigos a serem combatidos. Quem a ideologia de gênero e os ideólogos de gêneros querem combater? O próprio sexo biológico, a família, a igreja, a escola. Por que os ideólogos de gênero batem tanto de frente com essas instituições? Porque nessas instituições se ensina que o homem é homem, que a mulher é mulher e que a família é constituída
constituída a partir da união do homem e da mulher, célula básica da sociedade, de qualquer tempo, de qualquer momento da história. Então, a gente precisa estar atento com essas falácias que a gente acaba vendo por aí. Deixa eu pegar aqui. E só para vocês terem uma ideia, eu ando com muito papel porque a gente acaba lendo muito. Pode passar, pode. E ali tem só uma linha do tempo. Eu não vou falar tudo para vocês, até porque não tem como, mas só um detalhe. Na apresentação tem o nosso e-mail. Quem quiser depois dessa apresentação, é só passar um e-mail para a gente que a gente passa para você. E você pode olhar esses detalhes com mais calma. Mas aqui embaixo, na linha do tempo, tem coisas que foram acontecendo ligadas à destruição da vida e da família, feminismo, revolução russa, nazismo, revolução sexual. E nessa linha do tempo, correspondente ao tempo embaixo, tudo aquilo que a igreja foi fazendo para demonstrar que o que acontecia aqui embaixo era uma mentira, era uma falácia, era uma enganação. Então tem toda a correspondência aqui das encíclicas, dos documentos, de tudo aquilo que pode ser, vamos dizer assim, estudado por vocês, lido por vocês. Eu vou só mencionar aqui alguns nomes de alguns ideólogos de gêneros, e se você ler ou ouvir alguma coisa dessas pessoas, leia, ouça, mas fique com os 3 pés atrás, porque são aqueles ideólogos de gênero que, vamos dizer assim, implementaram e, vamos dizer assim, propagam essas ideias. Alguns já morreram, mas outros, apesar de terem morrido, deixaram as suas obras, né? Ali tem algumas obras deles, mas eu quero só chamar a atenção. Jacques Derrida é um filósofo francês que era um teórico do desconstrucionismo. Segundo ele, tudo deveria ser desconstruído através das palavras. Então era uma forma de você usar. E a senhora Sulamit Firestone daquela marca de pneu mesmo, ela tem um livro chamado A Dialética do Sexo. Tá ali, aquela moça bonita ali. A Dialética do Sexo, que na Dialética do Sexo ela dizia que eram metas da ideologia de gênero, o que eu vou dizer para vocês. Se você não quiser acreditar no que eu estou falando, tá ali o nome dela, Sulamit Firestone, tá ali a obra dela, A Dialética do Sexo, você pode pegar e ler. Pede pro seu netinho de novo lá no Google e botar lá, filhinho, coloca aí, Sulamit Firestone, A Dialética do Sexo, e você vai ver o que ela escreveu na obra dela e o que é hoje seguido e tentado implementar pelos ideólogos de gênero. Ela diz que deveria se fazer uma total integração entre as mulheres e as crianças em todos os níveis da sociedade. Total integração entre as mulheres e as crianças em todos os níveis da sociedade. Quando ela fala em total integração, é tudo que você possa estar passando agora pela sua cabeça. Total integração entre mulheres e crianças. Ela também afirma que as instituições que segregam as mulheres e as crianças devem ser destruídas. A igreja, a família, a sociedade devem ser destruídas. Não são palavras minhas, eu estou abrindo aspas aqui para dizer o que ela está dizendo. Aí ela coloca, aqui podemos incluir a família, a igreja, alguns colégios. E por fim, ela ensina que se deve acabar com toda e qualquer distinção cultural entre homens e mulheres. Ela diz que se deve acabar com toda e qualquer distinção, ela chama de distinção cultural, entre homens e mulheres, entre adultos e crianças. O que é acabar com distinção entre adulto e criança? Quem falou? Quando você acaba com a distinção sexual entre um adulto e uma criança, permitindo que seja normal o relacionamento deles, você está institucionalizando o quê? A pedofilia. Entre adultos e crianças, para se alcançar a liberdade sexual total. Inclusive entre a mãe com o filho. Segundo a Sulamit Firestone, e é o que é pregado pela ideologia de gênero, aqui, a dialética do sexo. Não é o Ronaldo que está falando, não. Só estou repetindo as palavras dela.
acabar com todas as diferenças sexuais entre homens e mulheres, entre adultos e crianças. Inclusive, não haveria problema, segundo ela, entre uma mãe se relacionar sexualmente com seu próprio filho. Isso é a maravilha da ideologia de gênero. Isso é o que você é proibido de dizer que não concorda para não ser politicamente incorreto. Isso aqui é o que está já sendo ensinado, infelizmente, nas escolas municipais, estaduais e, infelizmente, algumas escolas religiosas. Infelizmente, algumas escolas religiosas e algumas escolas católicas. Eu não estou aqui para falar mal de escola católica, eu sou católico, apostólico, romano, eu obedeço ao Papa, obedeço à igreja, obedeço ao meu pároco, mas a gente não sabe se isso está acontecendo nas escolas católicas por descuido ou por pessoas mal intencionadas e infiltradas lá que estão fazendo isso. Seja uma coisa, seja outra, ou seja uma terceira, a gente não pode permitir que isso aconteça. É o caso que a Tatiana falou da PUC, daqui do Rio. Um bispo vai dentro da PUC, uma pontifícia universidade católica, falar sobre os perigos da ideologia de gênero, e ele é quase que impedido de falar, de fazer essa palestra, e esse colegiado lá, Madame Satã, entra no meio da palestra dele, interrompe a palestra dele, diz que eles repudiam tudo aquilo que estava acontecendo ali, repudiam ele enquanto bispo, dentro de uma universidade católica. Era a mesma coisa que eu entrasse na casa de vocês e dissesse: não, essa mesa não vai ficar aqui não, não compra isso que você comprou não, compra mais carne para botar na geladeira, as crianças não precisam dormir meia-noite não, pode dormir 3 horas da manhã. É como se eu entrasse na tua casa e começasse a fazer isso. Ou seja, a igreja está encurralada. Nós, enquanto cidadãos que discordamos disso, estamos encurralados. A gente veio aqui não para dar medo em vocês, para deixar ninguém desesperado. A gente só veio aqui alertar vocês, porque determinadas coisas precisam ser ditas muito claramente, e a gente procurou passar para vocês de uma forma mais clara impossível. E a gente não está dizendo que são palavras nossas. O que a gente veio aqui, a gente poderia emendar essa formação, esse momento, com a teologia do corpo. É o ensinamento do Papa João Paulo II, que fala sobre a beleza da masculinidade, sobre a beleza da feminilidade. Quando na verdade, se a gente invertesse a ordem e ouvisse primeiro a teologia do corpo do Papa João Paulo II, naturalmente tudo isso aqui seria um verdadeiro absurdo. Mas, como o tema hoje proposto era esse, a gente vem muito feliz falar para vocês sobre esse tema. A gente precisa alertar vocês do que já está acontecendo, e muitas das vezes isso é colocado para vocês de forma que você fique refém, você não possa falar. Não, você tem que falar, você tem o direito de falar. E para que você possa, vamos dizer assim, ter mais argumentos para falar, a gente também traz o lado bom das coisas. A gente também não vai falar só sobre as coisas ruins. Esse livro aqui é um livro que você pode ler e comprar para se formar, para aprender. É um livro de um escritor católico, Jorge Scala, Ideologia de Gênero, o Neototalitarismo e a Morte da Família. É um livro que você pode ler, comprar para se formar. Aí aqui tem coisas muito mais explicadas do que nós falamos aqui para vocês. E há outros livros também que a gente sugere para vocês. Cultura de Morte, O Grande Desafio, do Monsenhor Juan Cláudio Sanaúja, é um ótimo livro também. Esse daqui é um livretinho da David O'Leary, a Agenda de Gênero. Ela mostra que tudo que foi feito nas conferências da ONU, da OEA, de vários organismos internacionais, no sentido de propagar através dessas instituições supranacionais a ideologia de gênero, inclusive condicionando empréstimos aos países pobres, quer dizer, não é pobre, agora é país em desenvolvimento, aos países em desenvolvimento, se eles assumissem o compromisso de implantar a ideologia de gênero nas suas escolas, nas suas universidades, condicionando empréstimo internacional a país assumir o compromisso de instituir e de aplicar a ideologia de gênero. Gênero, Ferramenta de Desconstrução da Identidade, um livro excelente também da editora Catequeses. Tem vários autores, um deles é o professor Felipe Neri, não sei se algum de vocês já ouviu falar dele. E esse último aqui que está cortado é Gender, um gender, né? Quem é estúdio
Eclésia, que também ensina e fala muitas coisas sobre o que é a ideologia de gênero e o perigo. Tudo aquilo que foi feito em termos de atuações e estratégias. Aquele do Daily O'Leary é esse daqui, tá vendo? É um livretinho pequenininho. Esse aqui eu acho que nem vende. Mas quem quiser também esse aqui em PDF, eu tenho. Só mandar um e-mail pra gente que a gente vai deixar no final. Eu posso mandar para vocês. Eu só não sorteio nem dou isso aqui para ninguém porque a gente usa muito, né? Então tem as referências, a gente acaba não podendo. E aqui não vai dar tempo de falar, até pelo avançar da hora. Mas assim, só para vocês terem um resumo do resumo, existia um médico norte-americano que, ele, vamos dizer assim, Dr. John Money, João Dinheiro, né? A tradução para o português, John Money. Ele era um ideólogo de gênero. Ele dizia: não se nasce homem, você vira homem, vira mulher em função da forma como você é criado. Ele dizia isso. Apesar de você nascer homem, se você for criado como uma mulher, você vai ser uma mulher. E apesar de você ter nascido mulher, se você for criado como um homem, você vai ser um homem. Era a teoria dele. Aí o que aconteceu? Uma família do Canadá teve 2 filhos gêmeos, 2 meninos. E um dos meninos, ainda pequenos, quando eles foram fazer aquela cirurgia de fimose, né, no pênis do menino para tirar a pelezinha lá, esse menino era um bisturi elétrico, então teve uma descarga e destruiu o pênis do menino. A família ficou desesperada, não sabia o que fazer, soube desse Dr. John Money, que era um sexólogo, levou o menino até o Dr. John Money. O Dr. John Money fez a seguinte proposta para a família. Por quê? O que tinha na frente dele? 2 irmãos gêmeos, 2 meninos, um com esse problema do pênis decepado pelo bisturi e o outro normal. Ele poderia colocar a experiência dele em prática, fazendo o quê? Ele propôs para a família que aquele menino que teve o pênis destruído, que se terminasse de tirar o saquinho do menino e reconstruísse um órgão sexual feminino. E a família ia criar aquele menino como se fosse uma menina. E o outro irmão, gêmeo, univitelino, um menino. E quando eles crescessem, ele ia comprovar a teoria dele, que aquele menino, apesar de ser um menino, se ele fosse criado como uma menina, ele seria uma mulher, e o outro menino foi criado como menino, e assim foi feito. A família fez a castração do menino, né? Só que com 2 anos de idade, 1 ano e meio, esse menino que foi castrado começou a rejeitar tudo que era de menina, apesar dele sempre ter sido criado como uma menina. O jeito, as roupas, ele naturalmente começou a rejeitar. Então a tese dele já caía por terra aí, né? Porque se a teoria dele funcionasse, e a teoria da ideologia de gênero funcionasse, aquele menino sendo criado como uma menina, ele ia ser uma menina, né? Sendo que essa é a única experiência que se tem notícia para basear o que se afirma na ideologia de gênero. Então vejam bem que absurdo, em cima de uma história, só que a história não acabou não. Esse menino começou a rejeitar tudo que era de menino, chegou uma idade da vida dele que ele dizia, ele tinha que voltar nesse médico periodicamente para consultas, e ele falou para o pai e para a mãe: olha, se vocês me levarem lá de novo, eu me mato, eu não aguento mais ir lá ver aquele médico. Aí o menino estava revoltado, revolte, como se diz, né? Os pais contaram para ele o que tinha acontecido. Esse menino ficou num misto de alegria e de tristeza. De alegria porque ele falou assim: pô, eu não sou maluco, eu sou homem, tudo que eu sinto é porque eu sou homem. Mas ao mesmo tempo, né, ele estava naquele estado que ele estava. Então ele tentou fazer uma reconstrução de uma... são fogos, que daqui a pouco está acabando. Lá perto de casa também tem, isso aí a gente já está acostumado. O anjo da guarda vai fazer a parte dele agora na hora da gente ir embora, fiquem tranquilos. Esse menino começou a se revoltar de uma forma tão grande e ele falou assim: não, eu quero voltar a ser homem. Aí tentaram fazer uma cirurgia dele de reconstrução, que ficou mais ou menos, né? Ele se casou com uma mulher que já tinha 3 filhos, mas a mulher não aguentou porque ele vivia numa constante, né? Imagina, a cabeça desse rapaz devia uma loucura. O resultado de tudo isso, quando o irmão dele descobriu que tinha um irmão ao invés de uma irmã, o menino começou a se envolver com droga. O final dessa família foi o seguinte: ele se matou, entrou em alta depressão, se matou, o filho morreu de overdose, o pai alcoólatra e a mãe de depressão.
acabou com essa família. Essa foi a grande experiência do Dr. John Money. Eu resumi, claro, tem muito mais coisa na história disso, mas como eu falei para vocês, de forma objetiva, essa foi a grande experiência que o Dr. John Money fez, que deu errado e que é a única que nós temos conhecimento de que a ideologia de gênero se baseia. Não tem ciência nenhuma por trás da ideologia de gênero, só tem mentira. Não tem ciência nenhuma. Para vocês terem uma noção muito rápida, se eu crio uma teoria, essa teoria precisa ser comprovada algumas milhares de vezes para que ela vire uma teoria. E antes dela virar uma teoria, ela era apenas uma hipótese de um cientista. O cientista levanta uma hipótese, faz milhares de experimentos. Se aquela hipótese der certo naqueles milhares de experimentos, aí sim ela vira uma teoria. A única experiência que se tem é desse rapaz, e mesmo assim ela não deu certo. Mas mesmo que ela tivesse certo, uma experiência, quem é aqui da academia, quem é das ciências sabe, uma única experiência não pode basear uma teoria. A teoria precisa de uma base muito sólida para que ela de fato comprove alguma hipótese, para que ela efetivamente vire uma teoria. Então, a ideologia de gênero é uma grande mentira e a gente precisa estar atento em relação a isso. A gente mostrou ali a Amores Letícia, são 2 números que o Papa Francisco escreve sobre a ideologia de gênero. O Papa Francisco chama a ideologia de gênero de demoníaca, só para vocês terem uma noção. Ele fala que a ideologia de gênero é demoníaca. Não são palavras minhas, são palavras do Papa João Paulo II. Não tem problema não. E aqui, para a gente encerrar, a gente passou para vocês as ideias principais. Às vezes eu acabo ficando um pouco entusiasmado com a coisa, mas é porque a gente precisa sair daqui com essa noção e a gente precisa sair daqui hoje com essas missões aqui. A gente combate organizações e ideias, não pessoas. Aquela pessoa que afirma ter um problema dela não se sentir no corpo no qual ela nasceu, a gente não combate essa pessoa, a gente respeita essa pessoa e a gente se propõe a estar ao lado e acolher essa pessoa da mesma forma que o Papa Francisco pede para que a igreja acolha os homossexuais e todas as outras pessoas, independente da orientação sexual dela. Nós não combatemos pessoas, nós não discriminamos pessoas, nós não propagamos a ideia de que essas pessoas sejam maltratadas, excluídas. Isso não é ensinado. Isso é o que a igreja ensina pra gente, acolhimento. O próprio Papa Francisco fala isso. Mas essas organizações e essas ideias, sim, essas a gente combate. ONU, OEA, vários partidos de esquerda, os partidos radicais, esses sim a gente combate. E não é porque é partido de esquerda, podia ser de direita, de centro, de cima, de baixo, podia ser de qualquer coisa. Se ele prega contra a vida, se ele prega contra a família, a gente combate. Porque vai contra a obra, a criação de Deus, que é o ser humano, que não há nada mais importante. A gente precisa sair daqui se tornando um formador de opinião e assumir essa postura cidadã lá na sua casa, no seu prédio, na sua vila, no seu condomínio, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Você vai ser ridicularizado aos montes, fique tranquilo. Você vai ser ridicularizado de Carola, de Beata, de que não sai das barras do padre. Coitado, o padre não tem nem nada a ver com a história, mas ele vai ser colocado no meio da história. Fique tranquilo, você vai ser chamado de intolerante, vão querer cuspir em você, vão querer falar mal de você, não se preocupe. Lembre-se que quando isso estiver acontecendo, você está no caminho certo. Agora, gente, até porque o Antônio falou isso, eu também falo, eu não me seguro, né? Mas nós somos igreja, né? Jesus falou que quem quisesse seguir a Ele, deveria pegar um quê e seguir a Ele. Era o travesseiro? Era o colchonete? Era a rede? Não, era a cruz. E com alegria, fazer multiplicar os dons que Ele deu pra gente. Quarta-feira, 15 para as 10 da noite, a gente está aqui. Vocês amanhã, com certeza, alguns nós vamos acordar às 5 e 10 da manhã para ir trabalhar, amanhã é feriado, esqueci. Então, estou habituado que... Mas amanhã a gente está indo para Cuiabá, vai ter o Congresso Nacional da Pastoral Familiar, a gente fica lá até domingo, né? Então vai ser... Mas, normalmente, num dia normal, a gente estaria aqui e amanhã, 5 horas da manhã, estaria acordando para ir trabalhar, para ir para a luta. Essa é a nossa alegria, ir para a luta.
E se você se omitir, infelizmente a gente vai perder. E quem vai perder são os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, aquelas pessoas pelas quais a gente é responsável. E só para encerrar mesmo agora, eu ouvi uma frase essa semana, nem sei se é de algum autor, mas essa frase me tocou muito. E eu tomei ela como uma das que baseiam o meu agir. Frase Facebook, mas eu achei interessante. Às vezes o Facebook tem coisas boas. Ela diz assim: quando você estiver cansado, não desista. Descanse, mas não desista. Então, quando a gente estiver cansado, a gente precisa descansar, mas não desistir. E normalmente a primeira coisa que a gente faz quando está cansado é desistir. Eu achei essa frase perfeita. Quando você estiver cansado, e o cansado aqui pode ser qualquer coisa, uma vida difícil, um cansaço físico, né? Muitos problemas, mas quando você estiver cansado, não desista. Descanse, mas não desista. E a gente ainda tem a graça e a oportunidade de ter alguém que está sempre de braços abertos, permitindo que a gente descanse no colo dele. Então, olha o privilégio nosso, poder descansar no colo de quem a gente pode descansar, para que a gente possa seguir e sermos pessoas melhores e fazermos a nossa família crescer. Aqui está o nosso e-mail, quem quiser anotar, pastoralfrj@gmail.com. Somos nós mesmos que respondemos. Se você quiser esse material, a gente envia para você. Aquele livretinho também que eu falei, a gente envia. E se você tiver alguma outra dúvida, pode escrever para a gente também, tá bom? Muito obrigado então, que Deus abençoe vocês. Mais uma vez agradecer a Tatiana e o Ronaldo, né, pela disponibilidade. Foram os primeiros a confirmar a vida. Foram os primeiros, né, a confirmar quando o Guilherme entrou em contato, prontamente se colocar à disposição, né? E assim se repete o que já, né, muitas vezes acontece aqui na nossa paróquia. Sempre que são chamados, né, eles prontamente se colocam à disposição. Então, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, por nos enriquecer, né, com este tema que eu tenho dito, né, às vezes a gente acha que é algo que está distante de nós, né, mas está ali. Os filhos de vocês estão sendo já formados com essas ideologias, os netos de vocês, até mesmo vocês, né, vendo a novela, vendo o filme, vendo, né, um discurso de alguém, então uma conversa com um amigo, né, com um vizinho que já está influenciado por essa ideologia, a gente acaba vendo, né, bacana, bonitinho, né, romântico, né, e a coisa vai fluindo de um modo que chega um momento que a gente já está adaptado, né, acostumado, normal. Então é preciso estarmos atentos, né, e sermos fiéis. Repito o que nós ouvimos de Paulo na semana passada, né, buscar conhecer a vontade de Deus, né, o que é bom, o que é justo e o que é verdadeiro, e conhecendo, colocar em prática, obviamente, né. Essa é a vontade do Senhor. Então, obrigado pela riqueza, né, que vocês trouxeram para nós hoje. Agradecer também a presença de cada um de vocês, pela perseverança. Muito bem. Pedir a bênção de Deus sobre nós, sobre o Ronaldo, a Tatiana, que cada vez mais possa conduzi-los com o seu Espírito Santo, servindo, né, a igreja desta forma, defendendo o que é justo, o que é reto, o que é verdadeiro, levando a doutrina da igreja àqueles que ainda não conhecem, né? Então que Deus possa continuar enriquecendo a família deles, tornando sempre frutuosos aonde eles forem, né? Então descer também a bênção de Deus sobre nós, para que nosso coração esteja cada vez mais aberto, que desperte em nós o desejo, o anseio de conhecer cada vez mais a doutrina de nossa igreja e a força e a coragem para defendê-la, né, acima de todas as coisas. Então que o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São Jerônimo, nosso padroeiro, derrame sobre cada um de vocês aqui presente a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz, e que o Senhor vos abençoe.